Oi, gente! Lucas de volta com mais um vídeo sobre a astrologia das etnias. E finalmente nós chegamos na parte 7 da minha série sobre as etnias humanas. Nessa parte nós vamos falar sobre a etnia regida pelo planeta Saturno. Saturno é dito de reger a pele negra, a etnia negra. Então, Saturno rege os povos africanos de maneira geral, assim como os afrodescendentes, e também rege os povos aborígenes que são oriundos da Oceania, assim como da Polinésia, da Melanésia, da Micronésia, que são povos que são ditos de terem pele negra. Então, o Saturno rege os traços negros, o cabelo crespo. E o melhor exemplo que eu pude encontrar para representar essa etnia é este rapaz aqui da fotografia à esquerda. E eu estou escolhendo os retratos das pessoas não por elas serem famosas ou não. Eu estou escolhendo os retratos das pessoas baseados no quão bem elas representam a etnia a qual estamos falando. Então, nesse vídeo eu vou utilizar como base o Shastra mais importante da astrologia védica, que é o Brihat Parashara Hora Shastra. Então, nesse Shastra, Maharishi Parashara diz que os 7 planetas, ou grahas, têm associação com etnias humanas. Parashara diz que o Sol rege a etnia marrom, avermelhada, Lua e Júpiter rege os brancos, que Marte rege os vermelhos, o Mercúrio rege os amarelos, Vênus rege os marrons e que Saturno rege os negros. Então, a associação que as pessoas normalmente fazem com Saturno é um planeta que representa dificuldade. Então, a raça negra, a etnia negra, é uma etnia que tem mais dificuldade de ascensão social em relação a outras etnias. Sim, é possível se dizer isso, sim, porque a etnia negra sofreu a humilhação da escravidão. Os africanos foram trazidos para o continente americano na condição de escravos que trabalhavam na agricultura aqui no Brasil e que não tinham direitos trabalhistas, não eram tratados como seres humanos. O africano, ele era associado a um animal. Nos Estados Unidos, que também houve, principalmente nos estados do sul, a escravidão, havia inclusive leis que elas eram como se fosse um verdadeiro apartheid, que separava negros de brancos. Então, sim, os negros passaram por muitas humilhações e nos Estados Unidos só foi retiradas essas leis racistas nos anos 50 e 60 do século 20. Então, o mundo passou muito mais tempo com leis racistas do que com leis não racistas. Os países muçulmanos do Oriente Médio só aboliram a escravidão muito depois, nos anos 20, nos anos 30 do século 20. Então, o mundo sem a permissão da escravidão, ele ainda é um mundo muito recente. Então, é lógico que o negro, ele ainda assim tem uma dificuldade maior de ascensão social, por isso a regência de Saturno, a dificuldade de ascensão social, mas isso não significa que não tenham negros e negras que não tenham conseguido atingir cargos
relevantes para a sociedade, que fizeram carreiras relevantes, que conseguiram superar esses estereótipos racistas que historicamente se imputou contra os negros, como, por exemplo, nós temos o Machado de Assis, uma pessoa que se dispensa a apresentação, que era negro. Nós temos o Joaquim Barbosa, que conseguiu ser um ministro do Supremo Tribunal Federal, também negro. Barack Obama, o primeiro presidente negro dos Estados Unidos. Grandes apresentadoras de televisão como Oprah Winfrey, que também é uma pessoa que trabalha com trabalhos filantrópicos. Aqui no Brasil nós temos a Glória Maria, o Pelé, que é uma pessoa que dispensa a apresentação, também negro. Então, nós temos uma série de bons exemplos, de exemplos positivos que mostram para a população negra que é possível, sim, você fazer a diferença na sociedade, mesmo você sendo negro. Então, a meritocracia, ela ainda assim é válida, porque é um mérito pessoal dessas pessoas que chegaram nesses cargos de destaque, essas pessoas que eu mencionei. Ainda assim é um mérito pessoal da pessoa que conta, não dá para retirar o mérito. Mas, por outro lado, eu também reconheço que o negro, ele tem uma maior incidência de estar na população carcerária, crimes e também maiores níveis de analfabetismo, a violência afeta mais a população negra, a dificuldade de o acesso a uma boa educação, a boas condições de saúde, saneamento básico. Então, não dá para negar que a violência no Brasil e muitos países, ela atinge as etnias de maneira diferente. Então eu acredito que os dois argumentos são válidos, eu acredito que a meritocracia é válida, mas eu também acredito que a dificuldade de acesso e de oportunidades também é um argumento válido. Então, o que eu estou tentando dizer com todo esse papo é que sim, pelo fato de que Saturno rege a etnia negra, que essa etnia ainda assim tem mais desafios e dificuldades do que as outras pessoas, as outras etnias. Mas quer saber? Sorria. E então, vamos falar sobre a história védica de Saturno, porque as pessoas que estão caindo de paraquedas na astrologia védica agora, a única referência que elas têm de Saturno é pela astrologia europeia, especificamente a astrologia helenística, que é a história de Cronos, esse titã casado com Reia, que aprisionou os filhos, que na verdade escondeu os filhos dentro do seu próprio estômago, que aprisionou os seus filhos dentro do seu próprio estômago para eles não o substituírem. A única referência que as pessoas têm no Ocidente de Saturno é essa, sobre a história de Cronos. Mas a astrologia védica tem também uma história que é específica dos Vedas sobre Saturno. Você conhece a história védica sobre Saturno? Pois então nesse vídeo eu vou me dedicar a falar um pouco sobre isso também. Então vamos começar pelo nome sânscrito de Saturno. Saturno se chama Shanaishchara, é o nome dele, Shanaishchara. E Shanaishchara significa, em sânscrito, aquele que se move lentamente. Shanaishchara vem de uma expressão sânscrita que se chama Sanaye Kramati Shar. Então, Shanaishchara vem de Sanaye Kramati Shar. E
O Saturno é dito de se mover lentamente porque ele demora basicamente 30 anos para dar um retorno, para voltar do mesmo lugar onde ele esteve no nascimento do nativo, que é o que se chama do retorno de Saturno. Ele acontece uma vez a cada 29 anos, mas a gente pode arredondar para 30 anos. Então, dos 7 planetas tradicionais da astrologia hindu, Saturno é sim o astro mais lento de todos. De maneira mais abreviada, Shanaishchara significa Shani. Como ele é chamado de maneira abreviada, Shani. E a montaria de Shani é um corvo, ou também pode representar um abutre. E o abutre é um animal que se alimenta de carne de animais mortos. Então, é uma associação de Shani com a morte. Nos Puranas, o Shani é representado como sendo um homem de pele negra, que tem 4 braços. No braço direito superior, ele segura um bastão ou um cetro, indicando a sua origem real, a sua origem nobre, porque o Shani é filho de Surya, e Surya é considerado um dos Adityas, então ele tem uma origem nobre, é por isso que ele segura um bastão ou um cetro. E na mão esquerda superior ele segura um arco, na mão esquerda inferior ele segura uma flecha. E o Shani era um devoto fervoroso de Shiva, do senhor Shiva. E o Shiva ficou tão impressionado com essa devoção de Shani que o senhor Shiva lhe concedeu o posto de juiz dos vivos. Então, o irmão de Shani é Yama. Yama é o nome em sânscrito para se referir ao Plutão, ou Hades, da astrologia europeia. Então, Hades ou Plutão na astrologia védica se chama Yama. Então, o Yama é irmão de Shani e também filho de Surya. Então, o Yama também tem uma origem nobre. Então, o senhor Shiva concedeu o posto de juiz para Shani e Yama, e eles iriam distribuir as funções de juiz. Então, o Shani é responsável por julgar os vivos e o Yama é responsável por julgar as almas depois que a pessoa morre, depois que a pessoa desencarna. Então, o Shani é o juiz deste mundo e o Yama é o juiz da vida após a morte. E Shani é justo. Ele tem essa qualidade de ser um juiz justo, um juiz ponderado. Então ele julga as pessoas de acordo com as suas ações, de acordo com o seu karma, que é o que karma em sânscrito significa ação. As pessoas aqui no Ocidente tendem a achar que a palavra karma significa uma maldição ou mau agouro. Quem nunca ouviu um brasileiro ou uma brasileira usar a palavra karma no sentido assim de ai, você ficou sabendo que o filho da vizinha está com câncer? Isso é karma. Quantas vezes você já não ouviu a palavra karma sendo usada desta forma? Pois bem, no sentido védico, karma é uma palavra neutra, não significa sorte nem azar. Karma significa ação. Se você buscar no sânscrito, a palavra karma significa ação. É por isso que o nome da casa regida por Saturno, ou Shani, é Karma Bhava, que é o nome védico para se referir à casa 10, que é a casa da ação. Então,
a qualidade ou as intenções deste karma ou desta ação vai da intenção humana. Então, existem karmas que são bons, existem karmas que são maus. Então, o Shani julga a pessoa de acordo com seus méritos e deméritos. Então, quando a pessoa faz muitos deméritos, ele impõe obstáculos, empecilhos, impedimentos, mas ele impõe porque a pessoa mereceu. E quando a pessoa tem mais méritos, ele retira obstáculos e a vida da pessoa segue o fluxo, mas porque a pessoa mereceu. Shani julga a pessoa de acordo com o seu karma e não de acordo com se a pessoa é rica ou pobre. Ele não olha pela posição social da pessoa. Shani não julga a pessoa pelo sexo, se ela é homem ou mulher, ou pela orientação sexual da pessoa, se ela é gay, se ela é hétero, ou pela identidade de gênero, se ela é transexual ou cisgênero, ou pela idade, se a pessoa é jovem ou velha. Não interessa quem você seja, não interessa qual é o seu destino. O Saturno vai julgar você de acordo com os seus méritos e os seus deméritos. É por isso que ele é conhecido como o justo. E o Saturno, ou Shani, também é dito de representar atrasos de maneira geral. Ele é o mais lento, ele representa escassez, representa pobreza, representa penúria, grandes austeridades espirituais, representa o jejum, representa trabalho duro, legislação, disciplina e também representa a morte. Então, a coisa que mais nós tememos é a morte. Então, Saturno é sim o planeta mais temido. Todos nós tememos um trânsito de Saturno. Shani também tem alguns outros nomes que ele é conhecido dentro da literatura védica, como Saura ou Sauri, que significa o filho do sol, ou o filho de Surya. Chaya Sutta, que é o filho de Chaya, a sombra. Pingala, que significa pardo. Krishna, que significa negro. Kakadwadya, que significa aquele que monta um corvo. Mandar, lento ou débil. Pango, que significa manco ou coxo. E também Sapta Rishi, que significa 7 olhos. Aquele que olha para 7 direções. Shani rege o número 7. O nome de Shani nas religiões abraâmicas, sobretudo o judaísmo e o cristianismo, é Jeová ou Yahvé. E ele também pode ser chamado de Elohá. Então, o Menorá, que é um castiçal com 7 braços, também é um ídolo, um murti para Shani, para Saturno. Elohá, em hebraico, quando nós traduzimos para o árabe, significa Alá. Então, o nome de Jeová ou Yahvé em árabe é Alá. Então, o Deus adorado no judaísmo e no cristianismo é o mesmo Deus adorado no Islã, é o mesmo Deus adorado pelos muçulmanos, é o mesmo Deus mencionado no Corão, que é Alá. E uma das simbologias de Alá é o cubo preto, é a Kaaba, que é encontrada na mesquita de Meca. E então, tanto no Oriente Médio, especificamente no Islã, como na Índia, o Saturno, ou Shani, é adorado na forma de uma pedra negra ou de um cubo preto. Então, os
templos dedicados a Shani na Índia, você vai encontrar a presença de uma pedra negra, ou de um corvo, ou de um abutre. O templo é pintado de preto. Você vai encontrar inúmeras associações ao número 7, que é um dos números associados ao Saturno. Cada um dos 7 planetas rege um dia da semana. Então, Shani rege o dia da semana chamado de Shanisvar. E Shanisvar é o nome em sânscrito para se referir ao sábado. Então, Saturno rege o sábado. Sábado significa o 7º dia da semana. Saturno também, numa tradução mais contemporânea, significa o 7º, porque ele é o 7º planeta. E dentro do judaísmo e também do cristianismo, acredita-se que o Jeová, que é a versão de Saturno dentro do judaísmo e do cristianismo, descansou no 7º dia. É por isso que os judeus e também os cristãos fazem oblação a Jeová ao sábado, que é o dia de observância e de orações, e até mesmo de jejum. E esse dia de oração é chamado de Sabá ou Shabá, que é um outro nome hebraico para se referir a Saturno, é Shabá ou Sabá. E até mesmo na Índia, entre os hindus, é costume também se fazer jejum e orações ou cantar mantras para Shani aos sábados. Vamos falar agora sobre a filiação de Shani. Então, Shani é filho do Sol, que é chamado de Surya, que é um dos Adityas, e da sua sombra, que é chamada de Chaya. Só que a história, ela tem um drama por trás disso, porque o Surya não sabia da verdadeira mãe, ele não sabia da verdadeira identidade da mãe de Shani, Chaya. O Surya é originalmente casado com Sanjna ou Saranyu. Existem outros nomes para essa esposa de Surya, que é Sangna ou Sandaya. Vamos chamar de Sanjna. Então, Sanjna era a primeira esposa de Surya, e Sanjna significa consciência, para se opor a Chaya, que é a sombra. Então, é a ideia do Surya, do Sol, que faz luz, mas que faz sombra ao mesmo tempo. Então, Sanjna ficava constantemente reclamando que os raios do Sol eram muito quentes, eram muito poderosos, então ela queimava a sua pele na presença dele. Então ela precisava se ausentar de tempos em tempos. E quando ela se ausentava, ela tomava um disfarce de uma égua e ia para a floresta para se recuperar das queimaduras do seu marido, Surya. E quando a Sanjna se ausentava, para que Surya não notasse a sua falta, porque ela não tinha coragem de falar para ele que o calor dele era insuportável, ela produziu uma sósia, uma mulher igual a si, que vai se chamar Chaya, que é a sua sombra. Então ela colocava a sua sósia Chaya no seu posto de esposa para simular o papel de esposa, e enquanto isso Sanjna se ausentava. E o Surya nunca percebia essa usurpadora. E então o Surya copulou com Chaya, e dessa cópula a Chaya ficou grávida de Shani. Só que até mesmo Chaya
se queixava dos raios poderosos do Sol, então ela começou a ficar carbonizada também. E para aguentar o calor, Chaya era uma devota fervorosa do Senhor Shiva. Então ela prestava austeridade a Shiva para ela conseguir suportar o calor. Mas não deu certo, porque o Shani, quando estava dentro do ventre de Chaya, ele também absorveu o calor e ficou carbonizado. Quando Shani nasceu, ele nasceu de pele negra. Ele nasceu diferente do que o Surya esperava. Então o Surya teve um sentimento de rejeição com seu filho. Ele teve um sentimento de preconceito, de discriminação, de racismo. E ele começou a questionar se ele era de fato o pai de Shani, porque ele não era negro. Então a única coisa que ele podia pensar naquele momento é que a minha própria esposa me traiu com outro homem. E o Shani ficou muito ferido com esse racismo do próprio pai, que ele lançou um olhar cruel. E esse olhar cruel contra o Surya, contra o próprio pai, causou um eclipse no Surya. É por isso que um dos outros nomes de Shani é Krura Drishti, aquele que lança um olhar cruel. E aí, depois que o Surya foi eclipsado, o Surya pensou que ele concebeu um filho que é malagorento. Do nascimento de Shani, pai e filho já começaram a se desentender, já começaram a se atacar um ao outro. Então é por isso que no panteão da astrologia védica, o Sol é inimigo de Shani e Shani é inimigo do Sol, de Surya, por causa da filiação de Shani. A gente entende que ele é de etnia negra. Então isso significa que quando a pessoa tem uma proeminência de Saturno no mapa, como por exemplo, ela tem Saturno posicionado na cúspide da casa 1, ela tem o Saturno como sendo o seu Lagnesha, ou Saturno como sendo o Atma Karka, que o Saturno escurece a pele da pessoa. Ele tem o poder de escurecer a pele da pessoa e de deixar ela mais alta, que é uma outra característica de Saturno. Ele também é alto, então uma boa personificação humana de Saturno é um homem negro que é bastante alto, como por exemplo um jogador de basquete como Mike Tyson. Então essa é uma boa personificação humana de quem é de fato Saturno. E também o cabelo crespo. Só que numa família em que todos são afrodescendentes e temos dentre essa família uma pessoa que tem Saturno como Lagnesha, o Atma Karka, posicionado na casa 1, ele vai ser mais negro do que os outros irmãos negros dele. É como se fosse um negro retinto, esse negro que é oriundo da África subsaariana. Ele é um negro retinto, que ele é tão negro que chega a ser azul, que quando ele sorri os dentes é branquinho por causa do contraste e o branquinho do olho contrasta. É o negro retinto, essa é a cor de pele que o Saturno de fato rege. Agora, numa família de pessoas brancas, quando se tem uma pessoa que ela tem proeminência de Saturno no ascendente, como Lagnesha, como Atma Karka, essa combinação tem sim o fenômeno de escurecer um pouco a pele da pessoa em relação aos outros irmãos que são brancos. Então, vai deixar sim a pessoa um pouco mais morena, mas não significa que a pessoa vai ficar negra, que ela vai nascer negra, não é isso. Que pode deixar os outros irmãos terem um cabelo liso, essa pessoa vai ficar com o cabelo mais crespo, ou que os outros irmãos têm uma altura mediana e essa pessoa vai ser mais alta. Então é o Saturno atuando
na fisiologia da pessoa. Agora, sobre a questão do porquê o Shani é chamado de coxo ou de manco, isso também é justificado pela história de Shani. Então, houve uma vez em que o Shani estava com muita fome e ele pediu para a Chaya, a mãe dele, para lhe dar comida. E Chaya falou para ele: olha, primeiramente eu vou preparar uma comida que vai ser como um puja para o senhor Shiva, porque ela era devota de Shiva, como eu falei. E a Chaya falou para Shani o seguinte: se você quiser comer antes, então você vai ter que desempenhar um puja para o senhor Shiva. Aí o Shani falou: não, eu quero comida agora. Aí Chaya falou: não, eu vou dar primeiro para o puja. Aí o Shani não gostou e deu um chute com toda a força em Chaya, na sua própria mãe. E Chaya sentiu muita dor e ficou muito irritada. E ela lançou uma maldição contra Shani, especificamente contra o pé que ele havia usado para chutá-la. E a maldição foi o seguinte: que aquele pé iria ser sempre doente, que ele iria ficar sempre não 100%. Então, depois dessa maldição, o Shani ficou coxo, ele ficou manco, ficou puxando por uma perna. É por isso que ele é dito de ser manco. E desesperado, Shani foi até o seu pai, Surya, e disse que a mãe dele havia jogado uma maldição. E o Surya ficou assim impressionado de mal com essa história. E ele começou a questionar se Chaya era de fato a mãe dele. Porque uma mãe de verdade jamais iria jogar uma maldição contra seu próprio filho. Porque a mãe, ela tem um instinto maternal, ela tem que relevar certas situações. E foi nessa situação em que Chaya decidiu revelar que ela era a usurpadora, que ela não era a esposa legítima de Surya, que a esposa legítima de Surya era Sanjana. Então ela revelou que Sanjana não aguentava o calor dele e sempre se ausentava. E quando ela se ausentava, Sanjana colocava a sósia dela. Então ela era a sósia da sua mulher, ela era a outra mulher, ela era a sombra da sua verdadeira mulher. E então, com esse incidente, foi um choque para o Surya, mas isso deu fim a uma sombra de uma dúvida que ele tinha por um longo período, que era se o Shani era de fato filho dele ou não. E ele era filho dele. Então, ele nasceu negro porque ela era Chaya, a mãe dele é Chaya, era a sombra. Então, é por isso que ele nasceu negro, porque ele foi carbonizado pelos raios poderosos dele, que carbonizavam todas as pessoas ficarem próximas. Então ele precisou se sacrificar para conseguir manter a integridade familiar. Então ele precisou aparar os seus raios de sol muito poderosos para que a Sanjana pudesse voltar a se aproximar dele e a outra esposa agora, recém-descoberta, Chaya, também pudesse voltar para ele. Então acabou que foi um incidente que no final, assim, foi bom. Então o Surya decidiu agora abençoar o seu filho, Shani. Só que ainda assim isso não foi o suficiente para que pai e filho de fato conseguissem agora se entender. Você vai ouvir dizer erroneamente entre astrólogos védicos que o Shani é eunuco, que o Shani não teve esposa, que ele não teve consorte. Mas isso não faz nenhum sentido, porque o Shani, primeiramente, ele tem exaltação no signo de Libra. E Libra é o signo da reprodução, do casamento. E Saturno ganha força direcional, ou Digbala,
na casa 7, que é a casa da cópula, que é a casa do intercurso sexual. Então, como o Saturno poderia ser eunuco se ele ganha exaltação no signo de Libra e força direcional na casa 7? Não faz muito sentido isso. Ai, Lucas, mas é porque Saturno é classificado como eunuco porque ele pertence ao terceiro sexo, que são o sexo dos eunucos, dos homossexuais, dos ascetas. Ok, é verdade que Saturno ele é categorizado como sendo de gênero neutro, de sexo neutro, ele não é masculino nem feminino, mas o Saturno é classificado como sendo de sexo neutro, não porque ele nunca se casou, porque ele é asceta ou eunuco, mas sim porque ele rege a fase idosa da gente. Então, na fase idosa, a pessoa começa a ter uma queda hormonal exponencial, ela perde muito a libido. Então, o Saturno é dito de ser, sim, um planeta bem menos libidinoso do que os outros, por ele representar a fase idosa. É basicamente por esse motivo que ele é classificado como sendo de sexo neutro. Mas o Shani se casou sim, e ele se casou 2 vezes. Shani teve sim 2 mulheres, e a primeira esposa de Shani se chama Nila, que é a Devi da Safira, ou das pedras negras, das pedras pretas. É por isso que uma forma de propiciação a Saturno é o uso da safira, ou oblação a pedras negras, é por causa do casamento de Shani com Nila. Agora, o segundo casamento de Shani, ele é um pouco mais dramático e revelador, porque Saturno, ou Shani, se casou com uma mulher chamada Manda, ou também chamada de Damini. E Manda é a Devi, ou a deusa de Kala. E Kala, em sânscrito, significa as danças performáticas, as artes performáticas. E vamos falar um pouco sobre quem foi Manda ou Damini. Sobre a filiação de Manda ou Damini, a mãe de Manda se chamava Divyanka. E Divyanka morreu quando Manda ainda era muito pequena, e Divyanka morreu porque ela sacrificou a sua própria vida quando a sua filhinha, Manda, foi atacada por uma asura serpente chamada Damina. Então, Divyanka matou essa serpente, Damina, mas só que ela morreu junto. Então ela deixou Manda órfã de mãe, e deixou o pai de Manda, que é Chitrarata, viúvo. Então, quando Chitrarata entrou em luto profundo, ele decidiu, para manter a memória da esposa e mãe de Manda viva, o Chitrarata decidiu chamar sua própria filha agora de Damini, em homenagem ao Asura, serpente Damina, que a mãe de Damini tinha matado. Então ela é chamada por esses dois nomes. E o pai de Shani, que é o Surya, ele então casou o filho dele, Shani, com Manda ou Damini. E durante o casamento, o Shani, como eu havia mencionado, ele era um devoto fervoroso do senhor Shiva. Então o Shani ficava mais tempo olhando para Shiva, olhando para o Monte Kailash, do que de fato olhando para ela, para Manda ou Damini. Lembremos que o Monte Kailash é o lugar que representa a personificação de Shiva. E Manda ou Damini ficou com ciúmes do senhor Shiva e ficou revoltada com o Shani. Ela ficou tão revoltada que ela jogou uma maldição contra os olhos de Shani. E agora os seus olhos, eles passariam a amaldiçoar qualquer pessoa que Shani olhasse nos olhos. Então, é por isso que nos Vedas o Shani é conhecido como aquele olhar que causa mau agouro, que é Krura Drishti, por causa desta maldição.
E, obviamente, que depois Damini se arrependeu dessa maldição, mas ela não poderia mais mitigá-la. Então, o Shani ficou com seus olhos amaldiçoados. Então, agora o Shani nunca mais poderia olhar ninguém nos olhos, nem mesmo Shiva. Então, o que ele fez? Ele passou a olhar para baixo. Então, é por isso que Shani é dito de olhar para baixo. Ele começou a ficar cabisbaixo depois disso, a sempre olhar para o chão. Então, depois de expor para vocês a história védica de Shani, algumas coisas são reveladas aqui. A primeira é que sim, o Shani passou por muitas dificuldades, por muitas maldições, ele foi rejeitado pelo seu próprio pai. O Surya é filho de Aditi, ele é um Aditya, ele representa a realeza indo-ariana, a realeza hindu. Só que o Shani, por ele ter sido rejeitado pelo próprio pai, ter sido alvo de racismo, de discriminação desde o início, de mal entendido, ele ficou... ele sentiu que ele não se conecta com a realeza, ele não se conecta com autoridades, ele não se conecta com o que é considerado ortodoxo. Então é por isso que o Saturno, ou Shani, ele é dito de reger o povo, as massas, os pobres, os rejeitados, aqueles que são socialmente mal compreendidos, como homossexuais, transexuais, pessoas que são vítimas de discriminação. O Saturno é dito de reger o signo de Aquário, o signo que é o iconoclasta, que é o rebelde, que é aquele que quer fazer as coisas de uma maneira diferente, que quer assumir ser diferente. Então, representa a nossa capacidade de assumir a nossa própria dor, o que foi fruto de uma dor na nossa vida. Então, ele é contra os assuntos do Sol. E, então, na perspectiva hindu, o Shani ele é adorado na forma de um cubo preto. E na perspectiva judaico-cristã islâmica, especificamente as religiões abraâmicas, o Shani é adorado de maneira monoteísta como sendo Jeová ou Alá. E na Bíblia, o Saturno, o Jeová, ele é dito de ser casado com Aserá, que é o nome hebraico que se dá para Vênus, para o planeta Vênus, que é o Asura Guru. Então, Saturno e Vênus têm uma relação muito de amizade, de entendimento. Tanto que quando uma pessoa tem o ascendente em Libra ou Touro, ela tem como o Yoga Karka, o maior benéfico, o Saturno. E vice-versa, quando a pessoa tem ascendente em Capricórnio ou Aquário, ela tem como Yoga Karka Vênus. Então, Vênus e Saturno são os melhores amigos. E Vênus, para os hindus, é o guru dos Asuras, é o guru dos Daityas, que são os persas. E a Pérsia é o lugar de nascimento do zoroastrismo. Então, o zoroastrismo é a religião dos Daityas. E os Asuras, eles são ditos de ser antidevas, eles são antagônicos aos devas védicos. Eles são filhos de Diti com Kashyapa. Então a origem de Daitya vem de Diti, que é inimiga de Aditi, que é a mãe dos Adityas, que é a mãe de Surya, dos devas védicos. Então, pelo fato de que o Shani ele foi rejeitado pelo Aditya, pai, o Surya, ele tem uma maior simpatia para com os Daityas e os Asuras. Então, quando o zoroastrismo se torna a religião oficial da Pérsia, um dos impérios mais importantes da Pérsia é o Império Aquemênida. E o Império Aquemênida conquista
o Oriente Médio próximo, sobretudo a Mesopotâmia. E nessa época existia um reino chamado Reino da Babilônia. E os judeus haviam ficado cativos dentro da Babilônia como escravos. Só que antes dos judeus terem ido para a Babilônia como escravos, eles haviam já construído a primeira versão do Templo de Salomão em Israel. E a maçonaria ajudou, os arquitetos maçons ajudaram os judeus a construírem o Templo de Salomão. Então a origem da maçonaria ela vem da construção do Templo de Salomão. E paralelamente surgiu no Oriente Médio o Império da Assíria. Então são os assírios que destroem o Templo de Salomão e levam os judeus cativos como escravos para a Síria. Aí depois surge o Império da Babilônia, que destrói o Império da Assíria, e os babilônicos mantêm os judeus cativos na condição de escravos. A capital da Babilônia era Babel, que era uma das capitais mais importantes do mundo antigo, especificamente do Oriente Médio Antigo. Quando a Pérsia se torna uma das grandes potências, ou se não, a maior potência do mundo antigo, antes do Império Romano, antes do Império Macedônico, a Pérsia era, sim, o império mais importante do mundo antigo. Então havia este imperador chamado Ciro, que ele era um zoroastra, ele seguia essa religião dos persas, e o exército do Ciro eram todos de zoroastras. Então é nessa época que surge o Império Aquemênida. Então o Ciro é o imperador do Império Aquemênida. Eles conquistam o Império da Babilônia e destroem-o. E libertam os judeus da condição de escravos. Então os judeus eles ficam muito agradecidos e eles passam até a pensar que o imperador Ciro era o possível Messias dos judeus, que iria expiar todos os sofrimentos do povo hebreu. E nesse processo, os zoroastras dão cópias do Avesta, cópias e cópias do Avesta, que é o livro sagrado dos zoroastras, escrito pelo próprio Zaratustra, o profeta fundador do zoroastrismo. Antes dos judeus ou hebreus serem libertos da Babilônia, eles eram sim politeístas, como todas as outras tribos do Oriente Médio, como todos os outros beduínos. Então os beduínos são esses povos do deserto que eles eram nômades. Então os hebreus eles eram nômades como todos os outros. E eles se deslocavam em busca de água. Então eles instalavam seus zigurates em oásis. São ilhas de água. E cada zigurate era destinado a um dos 7 planetas. Então existia um zigurate para o Saturno, que é o zigurate de Jeová ou de Yahvé, que depois ele vai ser chamado de tabernáculo. E depois o tabernáculo que ele vai se transformar nos templos dos reis de Israel, como o Templo de Salomão. Então a origem do Templo de Salomão é essa, ela vem da ideia dos zigurates. E aí os judeus, eles são convencidos pelos zoroastras de que eles passaram por muita penúria e escravidão porque eles eram politeístas, porque eles adoravam a esses múltiplos deuses. E o zoroastrismo era uma religião monoteísta, é a primeira religião monoteísta fundada por um profeta. Então, os judeus ou hebreus, eles passam a aceitar as ideias da cosmologia zoroastra, como a ideia de monoteísmo, que existe um Deus só, que não existem todos esses deuses, que existem anjos, que são os mensageiros da anunciação, que vão anunciar a vida de um Messias, vindo de uma Virgem Imaculada, que vai expiar os males da humanidade, que vai restaurar o monoteísmo. Eles acreditam, a partir de então, na dualidade, numa batalha espiritual entre o bem e o mal, entre Ahura Mazda e Ahriman, que Ahriman em persa significa Satã, Ahura Mazda é o deus monoteísta adorado no zoroastrismo, e também na ressurreição da alma, que é uma
particularidades sobre o sacerdócio de Vênus ou de Shukracharya. Que Shukracharya teve o poder do Sandivani Mantra, porque Shukracharya fazia adoração a Shiva, assim como Saturno também, o Shani, ele era um devoto fervoroso de Shiva, então Shiva ensinou o Sandivani Mantra para Vênus, Shukracharya, a arte de ressurreição. Shukra passou essa arte de ressurreição para os Daityas e os Asuras, então é por isso que o zoroastrismo acredita na ressurreição da alma, na vida após a morte, em que a alma da pessoa vai ir ou para o céu, para o paraíso, ou vai para o inferno, de acordo com os méritos e os deméritos das pessoas. Então todos esses atributos, eles vêm da cosmologia do zoroastrismo, estabelecida pelo Zaratustra, que é o grande Daitya, que é o grande Asura. Então muitas pessoas não sabem disso, as pessoas que seguem o cristianismo e o judaísmo, elas não sabem disso. Elas pensam que a origem dessa cosmologia ela é do judaísmo, e não é. Foram os zoroastras que ensinaram essa cosmologia para os judeus. Então os judeus passam a adorar um Deus único, que é Jeová ou Yahvé. Então eles antes adoravam 7 planetas, então eles fazem um sincretismo com 7 planetas e o adoram agora da forma de Jeová, como sendo Saturno. É por isso que o dia sagrado para os judeus fazerem oração é o sábado. Jeová descansou ao sábado quando ele criou o mundo. Então o sábado é o Shabá, é o Sabá, é o dia de oração, é o dia de propiciação, é o dia de fazer jejum a Jeová. Então, o sábado é o dia regido por Saturno, é o dia regido por Shani. E os judeus acreditavam que uma das formas de adorar o Jeová era na forma também de ídolos, como o menorá, que é o castiçal com 7 braços, com 7 velas, que é um dos símbolos do judaísmo, assim como na forma da pedra ou de cubo negro. E o Jeová tinha uma esposa que era Aserá, que é o nome hebraico de Vênus, do planeta Vênus. E Aserá, ou Vênus, era adorada de maneira monoteísta pelos zoroastras, que vão chamá-lo de Ahura Mazda. Então, Ahura Mazda é o nome persa do planeta Vênus. É por isso que Saturno e Vênus são melhores amigos, porque existe uma relação benevolente entre os zoroastras persas e os judeus hebreus. Só que vai aparecer em alguns livros da Torá essa referência à esposa de Jeová como sendo a Será. Só que depois ela vai ser ocultada para justificar um monoteísmo mais assim estreito, mais ortodoxo. Então o nome de Aserá ele vai ser muito retirado das traduções mais a posteriores da Torá, do Velho Testamento. Mas é possível se encontrar essa referência a Será na forma de um tronco de árvore ou da árvore da vida, que é uma das simbologias da Kabbalah, que é o misticismo judaico. Então a árvore da vida é uma simbologia para Aserá, que é a esposa de Jeová. Então o judaísmo é como se fosse um filho do zoroastrismo. E depois vai aparecer essa figura de Abraão, que vai dar 2 filhos descendentes, que vai ser o Isaac e o Ismael. Então o Isaac vai dar origem aos hebreus, aos judeus, e o Ismael vai dar origem aos árabes. Então o Jesus, o Yeshua ou Issa, ele é descendente de Isaac. E o Muhammad, ou Maomé, que é o fundador do Islã, ele é descendente de Ismael. Mas as 3 religiões seguem a mesma cosmologia zoroastra. Eles acreditam no mesmo Deus, que é Jeová. Então, o cristianismo surge depois do judaísmo. Então, o cristianismo é como se fosse um neto do zoroastrismo. E depois, na Idade Média, mais especificamente no século VII, surge o Islã, quando o Muhammad foge de Meca para Medina, em 622, é quando começa o calendário muçulmano, a Hégira. Só que no Islã, ao invés de eles chamarem o Saturno de Jeová ou de Yahvé, eles vão reaproveitar a palavra Elohá, que é um dos outros nomes para Saturno em hebraico, e vão chamá-lo de Alá. Então, Alá
é a forma árabe de Elohá, que é o mesmo Deus, é o mesmo Jeová, só que chamado de Alá. Tanto que o Islã, o Corão, ele tem os mesmos profetas que são adorados no judaísmo e no cristianismo. O Islã reconhece Adão e Eva, reconhece Noé, reconhece Shem, que é o que vai dar origem aos povos semíticos. Semita vem de Shem. Shem vai ter... o Abraão é descendente de Shem. E o Abraão vai ter 2 filhos, Isaac e Ismael. O Isaac vai ser o progenitor dos hebreus e o Ismael vai ser o progenitor dos árabes. Então, para o Islã, o Jesus, ou Issa, como ele é chamado no Corão, é o penúltimo profeta, e o Muhammad, ou Maomé, é o último profeta, que vem da linhagem de Ismael. Então, os 3 religiões acreditam no mesmo Deus, acreditam no mesmo Jeová ou Alá. É o mesmo Deus de Abraão. Por isso, o Alcorão, ele enaltece os mesmos profetas. É porque é o mesmo Jeová, é o mesmo Alá. E os muçulmanos acreditam que a Kaaba, o cubo preto, ele foi trazido através de Ismael e do seu pai Abraão até a Arábia. Só que existiam outros cubos pretos, existiam outras Kaabas, existia a Kaaba de Petra, existiam Kaabas no Iêmen, no Omã, no Iraque, existiam outros lugares de veneração ao Saturno. Só que no caso da Kaaba de Meca, ela passou a ser, assim, durante muito tempo, antes do nascimento de Muhammad, como um lugar politeísta, onde tinham vários, como os muçulmanos chamam de ídolos. Então, dentro da Kaaba se pintava fotos de imagens de Hubal, que é dito de ser o deus da Kaaba, se pintava a imagem de Mariam. O nome de Maria, mãe de Jesus, em árabe, é Mariam. Se pintava a imagem de Issa, que é o nome árabe de Jesus. Então, era um lugar de peregrinação antes do nascimento do Islã. A Kaaba era, assim, um lugar de peregrinação tanto para judeus, quanto para cristãos e para os povos politeístas do Oriente Médio, porque tanto os futuros muçulmanos quanto os judeus acreditavam que o Jeová era adorado na forma de pedras negras, como eu já expliquei anteriormente. Só que o Muhammad, ele destrói todos os ídolos da Kaaba e vai dizer que a Kaaba agora vai ser a morada de Alá, que é exatamente assim como os muçulmanos veem a Kaaba, o cubo preto, como sendo a morada de Alá, é a própria imanência de Alá na Terra. Então, na mesquita de Meca, o muçulmano ele deve fazer orientação direcionado para Meca e, mais especificamente, direcionado para a Kaaba dentro da mesquita. Sobre o número 7. O número 7 é o número que representa Saturno, que representa Shani. Então, os muçulmanos, eles acreditam que eles devem uma vez na vida fazer uma peregrinação até Meca, até a Kaaba, e orar em torno da Kaaba fazendo 7 voltas, que o número 7 é o número de Shani, é o número de Saturno. E 7 voltas em sentido anti-horário, em sentido negativo, porque acredita-se no Islã que Vênus é o mensageiro veloz de Saturno. Vênus é casada com Saturno. A Será é casada com Jeová. Então, Vênus, é a mensageira veloz do Saturno. E Vênus, ao contrário de todos os outros astros, os 7 astros tradicionais, Vênus orbita em sentido negativo, em sentido anti-horário. Então, em todos os planetas, o planeta orbita em torno de si em sentido positivo. É assim em Mercúrio, na Terra, em Marte, etc.
Então, o dia aqui na Terra, ele nasce, o Sol se ergue a leste e se põe a oeste. Mas em Vênus não, porque ela orbita em torno de si em sentido negativo, em sentido anti-horário. Então, em Vênus, o Sol se ergue a oeste e se põe a leste. É por isso que os muçulmanos fazem 7 voltas em torno da Kaaba em sentido anti-horário, que é o sentido dos Asuras, que é o sentido de Vênus. E para se explorar uma mesquita, se explora a mesquita em sentido negativo, em sentido anti-horário. O Alcorão, ou Corão, ele prega a jihad, que é a guerra santa, a guerra contra politeístas, contra judeus, contra cristãos, contra qualquer pessoa que tentar questionar ou não querer se converter ao Islã. Então, a jihad, ela consegue converter basicamente todo o norte da África, que são os povos africanos. Então, metade dos povos africanos seguem o Islã, que são países como o Marrocos, a Argélia, o Mali, a Mauritânia, o Senegal, a Líbia, o Egito, a Tunísia, o Chad, o Sudão, a Somália. Todos esses são países africanos que a religião majoritária é o Islã. E o Islã é crime nesses países, a apostasia contra o Islã. Então, na África subsaariana, que é a África abaixo do deserto do Saara, a religião dominante é o cristianismo, por causa da colonização europeia. O único país que era cristão antes da colonização europeia era a Etiópia, que tem a própria igreja cristã da Etiópia, que ela tem uma Bíblia, inclusive, diferente da Bíblia católica e protestante. Eles vão adicionar os livros considerados apócrifos, como os livros de Enoque, na versão bíblica da Etiópia. Então, com exceção da Etiópia, nenhum país da África subsaariana era cristão até a época das grandes navegações e quando os europeus impuseram o cristianismo nas suas colônias, inclusive na África. Então, a outra metade da África, países como a África do Sul, a Nigéria é metade cristã e a outra metade é muçulmana, como o Quênia, Uganda, Moçambique, o Congo, República Centro-Africana. Todos esses países, eles são de maioria cristã. Então, a população africana, ela segue de maneira majoritária as religiões abraâmicas, que são as religiões que são descendentes ou que são inspiradas na cosmologia do zoroastrismo. E o zoroastrismo é a religião dos Daitas, dos Asuras. E Vênus, ou Shukra, é o guru dos Daitas ou dos Asuras. E no Oriente Médio, Vênus é considerada, como eu falei, a esposa de Jeová, a Será. É por isso que no Islã, eles fazem orações na sexta-feira, é o dia mais sagrado para os islâmicos, é o dia de jejum, é o dia de observância. E a sexta-feira na astrologia é regida por Vênus. Então, Vênus e Saturno são dois astros muito importantes. A Vênus é muito importante para a etnia, como representação étnica do Oriente Médio, do Norte da África, e o Saturno como representante da etnia da África, mais precisamente da África subsaariana. Tá certo? Então, com isso, eu gostaria de fechar. Eu espero que vocês tenham aprendido algo novo hoje. Se você é novo aqui no canal, não esqueça de se inscrever, de dar um joinha embaixo da tela. Eu posto vídeo de astrologia todos os dias. Esteja sempre ligado para você não perder nada. Muito obrigado pela atenção e nos vemos na próxima. Tchau!